Pessoal, olha só, eu fiquei um pouco relutante uma vez, mas decidi com a equipe que ia botar isso aqui do curso, porque esse curso ele fala principalmente sobre minha experiência, sobre a experiência que eu tenho como terapeuta, e eu preciso passar ela toda para vocês. Não vou falar sobre o tema religião, não vou falar sobre o tema religião. Por mais que eu goste, por mais que eu me identifique com o cristianismo, por exemplo, vou falar só que reconheço Jesus como um grande sábio que houve na humanidade. Isso aí é uma coisa que é um consenso. Não tem quem não diga que Jesus não foi sábio. Ele foi um grande sábio, certo? Vou reconhecer também alguns outros grandes sábios que, apesar das suas ligações com a religião, eu não vou entrar nesse tema. Porque pode ter gente aí que está assistindo o curso que quer olhar para a parte fisiológica, que é isso que a gente está falando, olhar para a fisiologia do corpo, para que isso consiga traduzir em saúde, que às vezes não acredita em determinada religião, mas nós vamos falar sobre grandes sábios. E isso que eu vou falar agora não é de Jesus, é um outro grande sábio, tá certo? Que foi o Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama, ele na verdade também foi conhecido como Buda, né? Para quem gosta aí, e ele deixou um grande ensinamento, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. O Siddhartha Gautama ele disse o seguinte: a dor é a única certeza da vida. Certo? Você só tem que ter certeza, só tem certeza de duas coisas na vida: a dor e a morte. Você vai morrer algum dia, ponto final, e que você vai sentir dor, entendeu? E isso ele chamou de Dukha. Ele faz parte de 4 nobres verdades que Buda, na verdade, que Buda ensinou. Ele teve isso aí numa revelação, debaixo de uma árvore, porque ele meditava muito. E ele chegou nessa meditação dizendo que nesse mundo existe a certeza do sofrimento, a realidade do sofrimento, né? E que são 5 agregados influenciados pelo apego, né? Que vão gerar o sofrimento. Ou seja, a pessoa que é muito apegada a diversas coisas, ela tem 5 agregados nesse apego. E isso aí vai gerar o sofrimento. Não sei se eu vou entrar em tanto em pormenores, mas são esses os agregados do apego e que vão levar ao sofrimento. A forma material, quem é muito apegado à forma material, quem é muito apegado às sensações, quem é muito apegado a percepções, quem é muito apegado à formação mental, já já vamos explicar isso, e quem é muito apegado a esse tipo de consciência, a consciência, tá certo? Forma material compreende tudo que denominamos de matéria. Desse modo, estão incluídos no agregado como o corpo físico e o mundo exterior, bem como os órgãos do sentido. Também a sensação, que vão gerar a geração da dor, e aí tem outra coisa que ele diz: a dor é completamente diferente do sofrimento. A dor é a certeza que você vai ter nessa vida. Agora, você sofrer é você permanecer na dor, isso aí é uma escolha. E no final, de um certo módulo, ele está certo quando ele diz que nesse mundo a dor ela serve para levar você de um ponto A ao ponto B, um tipo de evolução. Então, de certo modo, ele fala que tudo nesse mundo está presente em forma de dor, alguma dor que a pessoa possa vir a sentir, para que ela tire algum aprendizado. Às vezes a pessoa pode entender a dor como doença. Às vezes a pessoa está doente porque ela tem que aprender alguma coisa que está fazendo mal para ela. A verdade é isso. Então, às vezes a pessoa está diabética porque você tem que reaprender a sua relação com a comida. E dizem por aí na ciência que não existe ex-diabético. Cara, tá cheio de ex-diabético. A pessoa deixa de ser diabético. Claro que se a pessoa não consegue produzir a insulina, estamos falando, existem vários tipos de diabetes, principalmente duas, na verdade, principalmente três. Mas se existe aquela diabetes que a pessoa não consegue produzir insulina, né? E essa diabetes aí realmente existe uma origem genética, essa é difícil a pessoa realmente ficar boa. Mas tem outro diabetes que é por causa da relação que a pessoa tem com o alimento. A pessoa não consegue se relacionar bem com o alimento. E a pessoa, se ela voltar a se relacionar bem com os alimentos, ela consegue sim ficar boa, por exemplo, da diabetes. Então, desse modo, ele entende que várias formas de dor estão agregadas, por exemplo, a um aprendizado. E quando você tem esse aprendizado, você deixa de ter dor. Mais ou menos
uma percepção dessas que ele tem para falar, né? A percepção relativa ao reconhecimento e à identificação do objeto com base nas sensações. Isso aí também vai gerar uma percepção da dor. A formação mental, todos os tipos de hábitos mentais, pensamentos, ideias, opiniões, preconceitos, compulsões e decisões, ou seja, às vezes a pessoa tem um preconceito, isso vai gerar uma doença, uma dor. Isso, a pessoa tem um pensamento negativo. Ela ouviu há muito tempo atrás alguém que significava muito para ela, dizendo que você nunca vai ser nada na vida. E a pessoa gera um tipo de percepção mental que vai adoecer isso. Nós vamos explicar. Teve um cara, um grande geneticista no mundo, chamado Bruce Lipton, e ele conseguiu, eu vou deixar essa palestra aqui anexada para vocês, vou anotar logo para que eu me lembre. O Bruce Lipton, ele foi um dos maiores, é um dos maiores geneticistas que o mundo já viu, e ele simplesmente disse que estudou genética a vida inteira para entender que quem manda no corpo é a vontade. Olha só que show isso aí. Simplesmente porque o cérebro às vezes gera umas coisas chamadas crença limitante. E quando se gera essa crença limitante, a pessoa passa a produzir, a mente é tão forte que ela começa a produzir tudo para que a pessoa chegue naquele resultado final. Muitas vezes essas crenças limitantes, elas, como o nome já diz, limita a evolução, limita. Então, quando você rompe essa crença limitante, que é um processo mental, a pessoa fica curada de determinados tipos de doença, certo? A outra coisa é a consciência, é a resposta ou a reação dos órgãos do sentido diante de um objeto. Como, por exemplo, a consciência auditiva compreende o ouvido como base e o som como objeto. Por exemplo, o som está lá. Quem tem ouvido, ouve. Então, a consciência auditiva é o ouvido e ele vai trazer o som, que já está lá. O som não depende do ouvido, ele está lá. Quem tem ouvido vai ouvir. Então, existem esses 5 agregados aí que podem ser influenciados pelo apego ao sofrimento, tá certo? E além dessa certeza da vida, que é a certeza da dor, existem outras 5 certezas. Uma delas, outras 3 certezas, são 4, né? A realidade do sofrimento é um. Essa verdade, que a realidade do sofrimento faz com que o desejo conduza a uma renovada existência, tá certo? Acompanhando ou acompanhado pela cobiça e pelo prazer. Ou seja, às vezes a pessoa associado àquela verdade lá do apego ao sofrimento, fica querendo sensações, as pessoas são viciadas em sensações, viciadas em desejos. Aquilo ali torna o sofrimento real. Aquilo ali torna o sofrimento real. Porque a pessoa é viciada em ficar causando sensações, são apegadas aos sentimentos. E eu não vou falar esses nomes, eu nem sei se eu falo nas pronúncias corretas, mas existe Dukkha, Samudaya, Nirodha e o Magga. O Nirodha, ele é a realidade da cessação do sofrimento. Esse aqui é muito interessante. Essa nobre verdade, ela é o desaparecimento ou a cessação sem deixar vestígios, nem mesmo do desejo que aquele sofrimento do desejo que possa gerar aquele sofrimento, tá certo? Significa o abandono e a renúncia a ele. Ou seja, tudo isso aqui é como se fosse um caminho para a pessoa começar a sofrer, né? O que provoca o sofrimento nela, até que ela começa a deixar de sofrer, tá certo? E para essa cessação do sofrimento, a gente vai falar do Magga ou Magga, a realidade para o caminho da cessação do sofrimento, ou seja, como é que você pode deixar de sofrer na vida. Ele também ensinou, ele disse que há o sofrimento e há um caminho para você deixar de sofrer, tá certo? Esse caminho ele passa por 3 agregados, tá certo? O caminho óctuplo, ou seja, depois que a pessoa percorre todo esse caminho, que é um caminho de 8 veredas, vamos dizer assim, um caminho de 8 estradas, você alcançar a iluminação, né?
E a iluminação só é alcançada por quem segue esse caminho. E esse caminho ele passa por 3 agregados. Esses 3 agregados, eles são os agregados da virtude, ou seja, a pessoa tem que ser uma pessoa virtuosa, do discernimento e da sabedoria, e o caminho da concentração, tá certo? A virtude, pessoal, ela passa pela ação correta, pela linguagem correta e pelo modo de vida correto. Ou seja, tem até um filósofo, um professor de filosofia contemporânea, que ele fala que existem 3 caminhos para o fracasso. Um deles é não praticar o que se ensina, o outro é não se ensinar o que se aprende, tá certo? E o outro é achar que sabe de tudo, que é a humildade. A virtude diz primeiro da ação correta. Qual é a ação correta? Abster-se de deixar de fazer aquilo que você disse para não fazer. Essa é a primeira coisa que pode estar ali matando. A pessoa, na hora que ela diz uma coisa, diz para o vizinho para não fazer uma coisa, ele diz para o vizinho para não fazer uma coisa e continua fazendo, ela começa a se matar. Porque o corpo começa a agredi-la, a agredir-se. A mente começa a dizer, quer dizer que a pessoa está dizendo que isso é errado e está fazendo, então o mal vem para si. Então, o outro grande sábio, que é Jesus, disse, antes de apontar para a flerpa no olho do outro, olhe o tronco que está no seu. Ou seja, antes de apontar para o outro, olhe o seu defeito. Olhe para o seu defeito, né? Então, para isso, ação correta. Abster-se de destruir a vida, abster-se de tomar aquilo que não for lhe dado, abster-se da conduta sexual imprópria. Isso aí tem várias coisas acerca de conduta sexual imprópria. Também acho que não cabe ao âmago do nosso curso, mas isso aí eu acho que você tem que buscar mais em outros locais mesmo, tá certo? Outra coisa, linguagem correta. Abster-se de mentir, de falar em vão, de usar palavras ásperas ou caluniosas e falar sempre a verdade, ter uma fala construtiva e harmoniosa. Ou seja, quando você descobre o poder da palavra, quando a pessoa descobre o poder da palavra, ela começa a perceber que não é só uma palavra que possa ter um significado ruim, ela começa a querer perceber o que aquela palavra que foi falada, que foi pronunciada, vai causar de reação na outra pessoa. E isso sim consiste a sabedoria, você usar o que você sabe para poder provocar o bem. E o bem, quem sabe não sou eu que estou provocando. O bem é de quem está recebendo. Não adianta você querer fazer o bem, querer fazer o bem. Às vezes a pessoa acha que está fazendo bem e não está fazendo bem. Então esses conhecimentos universais eles vão ser essenciais para o nosso curso. Você tem que ter uma atitude de estar sempre fazendo bem, mas se desapegue, porque o bem ele é do outro, não é seu. Às vezes você está fazendo o bem e a pessoa não enxerga o bem que você está fazendo. Relaxa, fica tranquilo. Quando a pessoa tiver consciência da verdade, ela vai saber, tá certo? Do bem que você está fazendo para ela. O meio de vida correto, né? Um modo de vida equilibrado, nem mesquinho e nem muito extravagante, e que não cause mal aos outros seres, né? Inclui ter uma profissão que não esteja em desacordo com esses princípios também, um modo de vida correto. Então esse é o agregado da virtude. O outro agregado, que é o discernimento da sabedoria, ou seja, além de você andar com a vida correta para não estar se agredindo, para ter saúde, você também tem que discernir o que lhe faz bem, o que lhe faz mal. Isso sim faz parte muito do que a gente vai falar no curso, né? Primeiro agregado é o entendimento correto, ou seja, você tem que ter uma compreensão correta das coisas, de acordo com as 4 nobres verdades, né? De maneira a entender como as coisas realmente são. É aquilo que eu digo, não acredite no que eu falo, verifique se é verdade, verifique se está lhe fazendo bem, se está lhe adiantando alguma coisa. Tem que ter também um pensamento correto. Quem quer ler também mais na sabedoria de Jesus, está lá no Sermão da Montanha, tá certo? Pensamento correto. Eu, porém, vos digo que aquele que pensar já terá pecado. Nem tão rápido se chega nesse tipo de caminho. Não é fácil. Pensar é um ato, muitas vezes, que não é fácil da gente controlar, mas é possível. Há como trabalhar isso, tá certo? O pensamento da renúncia, de desenvolver as nobres qualidades,
não tendo má vontade em relação aos outros e não querendo causar o mal, nem mesmo em pensamento. Ou seja, a pessoa tem que não só entender o que é correto, como também pensar correto. Esse é o caminho do discernimento e da sabedoria. E tem também o caminho da concentração, que a pessoa tem que ter uma atenção plena, uma concentração correta e um esforço correto. Ou seja, são várias coisas, certo? Primeira coisa, a atenção correta. Desenvolver a consciência do corpo, fala, mente em linha com o caminho óctuplo. Concentração correta. Estabilidade e foco mental. Ou seja, a pessoa sabe que aquilo não faz mal, mas não tem concentração. Ou seja, para de repente comer um sorvete que tenha leite, que tenha açúcar e que seja um sorvete de milho, sendo que a pessoa é alérgica a milho. Só que a pessoa ama aquilo ali, ela é do Nordeste, ela ama canjica de milho e aquele sorvete lembra a mãe dela, a comida da avó dela. A gente vai mostrar também como combater esse tipo de pensamento. Lá naquela palestra do Bruce Lipton, a gente vai também explicar o que é essa técnica chamada Psyche e como você conseguir se concentrar mais facilmente. É uma das poucas partes do curso que você vai precisar de uma ajuda, certo? Lá no final do curso também tem alguns exercícios, que não são exercícios quaisquer, são exercícios baseados na ontogenia, no desenvolvimento do ser, desde... Isso aí a gente vai falar muito mais na frente, bem mais lá para os últimos módulos, não se preocupe com isso, mas aí talvez algumas pessoas também precisem nesse momento de uma determinada ajuda, certo? Talvez. Poucas vezes você vai precisar de ajuda, tudo vai depender exclusivamente de você, porque eu não quero que isso seja uma desculpa, certo? Não pode ser uma desculpa. A pessoa tem que se concentrar naquilo que é verdade, naquilo que precisa mudar realmente. Se não se concentrar, fica difícil. E o esforço correto, abandonar os estados prejudiciais e as causas para futuros estados prejudiciais. Ou seja, a pessoa sabe que aquele sorvete que está entupido de coisa ruim faz mal, em vez dela procurar fazer o próprio sorvete em casa ou procurar um lugar que não venda aquele tipo de lugar, que venda um sorvete mais natural, mais saudável, já que ela é viciada naquilo, e exige um esforço correto. Tudo vai exigir um esforço. E você só vai chegar à iluminação, só vai chegar a ficar bem quando você seguir esse caminho óctuplo. É uma forma que ele encontrou de trazer essa sabedoria para o mundo e de explicar. Eu acho isso muito interessante. Foi realmente um momento de iluminação dele. Muito sábio. Eu não conheço uma sabedoria tão profunda dessa. Não sou budista, mas gosto muito desse ensinamento de Buda. Realmente me comove, me deixa surpreso em estudar isso e ler isso, certo? Abandonar os estados prejudiciais e cultivar os estados benéficos que tenham surgido, né? E as condições para futuros estados benéficos. Então, a pessoa tem que saber disso tudo. E se você vai juntar tudo isso, às vezes a pessoa não entende. Raul, não era um caminho óctuplo? E aí você vai juntar os agregados da virtude, do discernimento e da concentração. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o 8, tá certo? Deixa eu diminuir aqui o zoom só para que vocês consigam ver o caminho óctuplo de uma forma mais global, tá certo? Agora já dá para aumentar. Então tá aqui, esse aqui é o caminho óctuplo. 3 agregados: virtude, discernimento, sabedoria e o da concentração. Então, depois que você conseguir entender isso aqui tudo, ou seja, não basta eu estar falando, pessoal, você tem que agir corretamente, você tem que parar de causar o mal para si, através de apontar as coisas alheias. Você tem que olhar para o seu caminho, olhe para o seu caminho. É isso daqui que a gente está tentando fazer, sem desculpas, tá certo? Olhe para o seu próprio caminho, para que você consiga chegar a um estado realmente de cura, a um estado de saúde. A saúde, eu costumo falar que ela é o caminho pela qual você anda, É o material que é feito esse caminho, tá certo? Isso aqui a gente vai falar também um pouquinho mais, acho que já na próxima aula. As diferenças que muitas pessoas querem saber das minhas posições, na verdade, sobre as diferenças entre vegetarianismo e onivorismo. Eu respeito todos, tá certo?
eu não quero ser, não tenho essa ambição de ser vegetariano, pelo menos por enquanto. Não tenho essa ambição de ser também mais do que vegetariano, vegano, não tenho também. E eu vou mostrar por que que eu sou onívoro, por que que eu gosto de me alimentar com todos os tipos de alimento que são disponíveis, isso até evolutivamente, porque uma dessas minhas formações, eu não sei se vai dar tempo de eu falar de algumas dessas formações, eu sou também formado em fisioterapia bioantropológica, um super curso de um cara que é um estudioso aqui, pesquisador brasileiro, e é uma coisa que a gente pode mostrar assim, a evolução, né, do ser humano desde 2,5 milhões de anos atrás, depois a gente vai passar por isso, não se preocupe, às vezes a gente não consegue nem ter em mente o que é 2,5 milhões de anos, é muita coisa, a gente não consegue nem lembrar o que comeu semana passada, vai saber o que é 2 milhões de anos, é muito tempo para a mente humana conseguir assimilar. Então, para isso, eu fiz um calendáriozinho para vocês conseguirem entender em um ano o que são, vamos dizer, há 2,5 milhões de anos atrás é o dia 1º de janeiro e dia 31 de dezembro é o dia de hoje. E nisso a gente vai botar 2,5 milhões de anos para que vocês tenham ideia do que o corpo está adaptado a fazer. Posso até dar uma antecipação agora. Vamos dizer, o dia 1º de janeiro foi há 2,5 milhões de anos. E nós vamos supor que hoje estamos no dia 31 de dezembro. A humanidade. Não estou falando do ano, estou falando de nós como homens. Ou seja, vamos dizer que os meses foi todo o decorrer desses 2,5 milhões de anos. As pessoas viviam na caça e na coleta, ou seja, viviam de coletar e de caçar durante os meses de janeiro até dezembro. Olha que loucura. Nós evoluímos de janeiro até dezembro caçando e coletando, ou seja, correndo, subindo em árvore, pulando. Isso é a espécie humana. No dia 30 de dezembro, ou seja, se hoje fosse 31, ontem, meio-dia, surgiu a agricultura. Surgiu a agricultura. O homem começou a plantar e a colher. Ou seja, o corpo está adaptado 2,5 milhões de anos a fazer uma coisa. Chega no último dia, a gente começa a fazer uma coisa diferente. Ou seja, o que você acha que o corpo está mais adaptado a fazer? A correr, a saltar, a nadar, a pedalar, a caçar, ou a sentar numa cadeira, trabalhar, tal. A gente pode mudar a vida como é hoje? Não, e nem nós queremos também. Nós adoramos ter uma geladeira em casa, adoramos. Eu estou dizendo para ter mesmo. Adoramos ter um fogão, pode ter também. É certo isso. Ninguém tem que voltar para a idade da pedra. Não, muito pelo contrário. A gente tem que usar as coisas boas, mas a gente tem que saber o que deixa o nosso corpo bom também, certo? Então, baseado em toda essa evolução humana, o açúcar, por exemplo, surgiu há 40 segundos atrás, se a gente for considerar esse calendário. E a gente vai mostrar isso com mais detalhes para vocês mais na frente. Mas baseado nisso tudo, eu sou onívoro. Né? Eu acho que o corpo está adaptado para comer de tudo. E existem formas mais saudáveis de preparar determinados alimentos. A gente vai falar um pouquinho do crudivorismo, vai falar de algumas coisas, algumas técnicas, para que você desenvolva, possa buscar mais saúde aí através do que comer. Mas antes disso, a gente tem um longo caminho. A gente tem que ver toda a desintoxicação, desparasitação, que pode lhe fazer mal, tal. Mais para frente, não se preocupe com isso agora. Eu sou onívoro e ao longo de todo esse curso eu vou explicar por quê. Gosto muito de pessoas veganas. A família da minha irmã, minha irmã se casou com o Fernando. O Fernando, a família dele inteira é vegana. Respeito, quando a gente vai para lá, eles fazem verdadeiras delícias. Eu até viro vegano. Mas de verdade, que se sabe também através de pesquisas, é que mesmo nós que comemos muita carne, queremos diminuir o consumo de carne, né? E por diversos motivos. Existem aí motivos também sustentáveis, a sustentabilidade, apesar de que eu acho que isso aí é mais uma falácia do que outra coisa, e vou mostrar também por que aqui a gente fala e prova. Vou mostrar mais para frente. A parte sustentável, tem a parte da saúde, que também a gente precisa diminuir a alimentação
baseado em carne, se for incluído uma alimentação também que seja mais variada, mais saudável, etc., né? Então, a gente vai falar aí também por que existe e quais são essas diferenças aí entre onivorismo e vegetarianismo, se essa for a ordem da gente falar aqui agora, tá certo? Bem, e uma outra coisa que eu pretendo falar aqui ainda agora é isso aqui, até porque a gente já começou a falar. Isso aqui faz parte de uma aula que é bastante complexa do curso da fisioterapia digestória. Não, o profissional que vai tratar você, que você sente dor no final das contas, e o curso lhe ajudou a melhorar toda a sua saúde no modo geral, mas ainda restou algum resquício de dor, o fisioterapeuta digestório pode lhe ajudar em relação a isso. Isso aqui faz parte do curso, ele tem que entender sobre isso, para saber o que é fisioterapia digestória, tá certo? Existem várias coisas aqui, por exemplo, o gout, né? O gout, ele é o tecido imune. Estamos falando agora sobre imunologia, porque que a terapia digestiva, isso aí, tudo que você está falando, que você está sabendo agora, todas as informações já dessas aulas, por que você vai ter mais saúde? Se você for perguntar, se alguém perguntar, como é esse processo? O que tu está aprendendo nesse curso? Por que tu vai ter mais saúde? Porque aqui você primeiro já melhora o sistema imune. Se você melhora o sistema imune do corpo, você pega menos doença. Fora, seu corpo está fechado. E por que o corpo está fechado? Eu até já mostrei aquela imagem. Deixa eu tentar ampliar aqui. Ó, isso aqui é o intestino. São aquelas microvilosidades que a gente mostrou na última aula, que pode inflamar e virar aquela outra coisa horrível lá, acumula fezes dentro do corpo, inclusive. Aqui tem as placas de Petri, você não precisa saber, de Peyer, não de Petri. Placas de Peyer. Isso aqui é da Nature, simplesmente o maior journal, acho que um dos mais considerados, o maior fator de impacto hoje no mundo, ou seja, o que sai nessa revista vira referência no mundo inteiro, para médicos e todo mundo da área da saúde. Aqui são as microvilosidades. Embaixo desse tecido, olha só, embaixo desse tecido existe o gout, que é o tecido linfóide, e está associado ao intestino, tá certo? O que o gout faz? Ele identifica e destrói os patógenos, ou seja, ele identifica e destrói vírus, bactérias, tá certo? Ele reconhece e ataca os antígenos alimentares, ou seja, vamos falar de acordo com o que já se sabe. Entrou a perninha de barata junto com o café e aí a pessoa vai, aquela perninha de barata, com certeza ela tá com bactéria e as bactérias vão ser identificadas pelo gout. E o gout vai atacar aqueles antígenos alimentares, tá certo? E ele também pode destruir os próprios tecidos quando perde o controle, né? Aqui, por exemplo, ele reconhece e ataca os antígenos, ou seja, os agressores. Ele reconhece e ataca os agressores, você pode ler assim. E isso aqui vai ser um exemplo disso aqui vai ser a reação alérgica, né? Ou hipersensibilidade a uma proteína do leite, por exemplo, né? Eu falei de dois alimentos super ruins, que é o trigo e o leite, né? Na aula passada, vão causar muito mal, são muito pró-inflamatórios. Então, assim, essa resposta alérgica ela vai ser provocada aqui, ó, pelo gout, que é o sistema linfóide que está associado ao intestino, ou seja, é a célula de defesa que está associada ao intestino. Então, quando a gente está falando sobre esse tipo de tratamento que você está passando agora, que você já começou a se tratar. Você está vendo isso aqui, você já começou a se tratar. Esse tratamento que você está aqui embutido nele, simplesmente vai melhorar o seu sistema imune. Porque ele deixa o sistema imune mais íntegro, ele deixa o seu sistema imune mais responsivo. Se a pessoa está muito preocupada, se o organismo está muito preocupado em estar toda hora atacando nutrientes, atacando reação, gerando reação a nutrientes, a coisas ruins que estão entrando no corpo. A pessoa, por exemplo, é alérgica a camarão. Se ela estiver comendo camarão toda hora, estiver toda inflamada, é claro que isso é um exemplo. Por favor, a pessoa que é alérgica a camarão não pode estar comendo porque
e olha só, a resposta alérgica ela pode vir de imediata até 72 horas depois. Ou seja, até 3 dias depois a pessoa ainda pode estar sofrendo processo alérgico, pode estar conversando processo alérgico. Então, a pessoa que come camarão, ela morre porque fecha a glote, né? Incha ali, não consegue mais respirar. Então, não estamos falando disso, só um exemplo. Mas a pessoa é alérgica a algum alimento, por exemplo, milho, e fica comendo milho, comendo milho, comendo milho. O corpo está tão preocupado em reagir àquele milho que ela está comendo, que faz mal para ela. Não estou dizendo que todo mundo passe mal com milho, eu já disse, já expliquei isso. Que ela está tão preocupada em se defender que ela deixa de se defender de outras coisas. Então, a ideia é mais ou menos essa. Então, a gente está concentrado aqui em melhorar a imunidade do corpo, tá certo? E a gente vai melhorar a imunidade lá, passando lá pelos os agregados que foram deixados para a gente, tá certo? E mais uma vez, vamos aí, para não ficar tão pesado, a gente vai dividir essa aula aqui agora e já já a gente volta, tá certo? Um abraço.